Então, pessoal, como a Giovana já me apresentou, só reforço a minha atuação, enfim, dentro do núcleo de segurança do paciente e no serviço de farmácia clínica. Atualmente eu não estou mais nesses serviços especificamente, mas como faço a gestão de risco dentro do hospital, estou com o serviço de farmacovigilância também. Então, nossa interação, na verdade, ela é diária e todo o processo da farmacovigilância, ele tem total interação com a farmácia clínica. E vocês vão ver no decorrer da apresentação que por eu ter passado e por eu estar muito próximo hoje da gestão de risco, do núcleo de segurança do paciente, eu tenho aquele pezinho na qualidade e segurança embutido que eu acabo puxando, então, dentro dos assuntos de farmacovigilância, minha vontade é, assim, pegar a farmacovigilância, espalhar ela no hospital inteiro e botar o foco em cima disso, mas eu tenho esse pezinho no núcleo de segurança do paciente, na qualidade, eu acabo unindo todos esses assuntos. Talvez vocês percebam isso na minha fala. Então, a minha atuação, como eu disse, vai ser uma conversa sobre o dia a dia, sobre a prática. Por isso que eu quero contextualizar vocês um pouquinho mais do cenário aonde é desenvolvida essa atividade hoje, a forma como ela é feita, né? Até talvez vocês entendam um pouco melhor, até para adequar a realidade de cada instituição, para isso ser aplicável também nos cenários de práticas que vocês atuam. Então, eu trabalho hoje no Hospital São Vicente de Paulo, é um hospital do interior do Rio Grande do Sul, fica alocado em Passo Fundo. Temos duas unidades hospitalares. Uma é uma unidade que atende, então, convênios e pacientes SUS, né? É um hospital filantrópico e de ensino. E a outra unidade, também aqui em Passo Fundo, ela é somente convênio e particulares. Então, a gente tem realidades distintas, até mesmo dentro da mesma instituição. Na unidade que eu estou, que é a unidade Teixeira Soares, é onde a gente faz o atendimento tanto de paciente convênio quanto de paciente SUS. O total de leitos hoje está aproximadamente 600 leitos. Então, vocês vão ver que algumas coisas que a gente faz e busca de solução é para, com os recursos que nós temos disponíveis, que eu acredito que em todos os hospitais a gente acaba passando pela mesma situação, que são recursos escassos. Quando falamos de hospitais filantrópicos, a gente sim passa por uma dificuldade financeira também. Então, o que a gente busca no dia a dia é cada vez mais otimizar o nosso dia a dia, a nossa rotina, o processo de trabalho, para conseguir atender todos os pacientes da melhor forma e de uma forma segura. Então, algumas coisas, sim, a gente acaba fazendo no dia a dia, tentando otimizar esse processo. O atendimento, então, em termos de farmacovigilância, isso também vai fazer diferença, porque ele é um hospital geral. Então, temos desde a maternidade, de UTI neonatal, UTI pediátrica, a hemodinâmica, centro cirúrgico. Então, realmente, a gente tem pacientes de 500 gramas a 100 e poucos quilos, de recém-nascido de 26 semanas ao idoso lá em terminalidade, a doença crônica. Então, é um cenário bem distinto e isso acaba impactando na atividade da farmacovigilância, porque a gente tem características, reações, erros de medicação que podem acontecer diferentes em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas realidades. Eu sei que talvez a maioria já esteja batido de ouvir falar do histórico de farmacovigilância, mas é uma ciência, uma caminhada, enfim, que se começou há bastante tempo. Então, lá em 1960 e poucos, tivemos
a utilização da talidomida, que é um remédio muito bom para tratar náusea e vômito, começou a ser utilizado pelas gestantes, e os médicos começaram, enfim, a equipe de saúde começou a perceber que estavam nascendo crianças com deformidades, sem os membros, e começaram a investigar o que estava associado a isso, e se associou essas malformações ao uso da talidomida. Então, o que não se sabia, né, é que ela era, que tinha duas formas, né, a talidomida, e, enfim, que uma delas era uma forma teratogênica. Então, em 1968, a OMS lançou e criou o Programa de Vigilância Internacional de Medicamentos, que o objetivo é, sim, organizar, buscar os dados sobre medicamentos no mundo todo. Uma forma de a gente fazer uma vigilância pós-comercialização, que a gente sabe que os estudos clínicos, eles são feitos dentro de um ambiente controlado, realmente se consegue identificar muitas reações que um medicamento pode causar, mas quando isso é utilizado numa grande população, a gente sabe que a resposta pode ser diferente, acabam se identificando reações que são muito raras. Então, todo esse objetivo do Programa de Vigilância Internacional de Medicamentos é fazer esse monitoramento. O Brasil hoje é um país membro da OMS, então ele faz parte e trabalha junto com o Centro Internacional de Monitoramento de Medicamentos. Aqui no Brasil, é claro, eu não trouxe um histórico todo, mas aqui no Brasil, lá no início de 2001 ainda, foi criado a Rede Sentinela pela Anvisa, com o objetivo de que as instituições fossem um observatório ativo do desempenho e segurança dos medicamentos pós-comercialização, e, é claro, que as instituições comuniquem e, enfim, reportem para a Anvisa para que seja possível fazer essa vigilância pós-comercialização, os eventos adversos, as queixas técnicas, enfim, as reações adversas, com o objetivo de que a vigilância sanitária acompanhe isso e, caso aumente-se o número de determinado evento, determinada notificação, pode resultar, então, como conclusão dessas investigações, até mesmo a retirada dos medicamentos do mercado, como já aconteceu em muitas vezes depois da comercialização de um medicamento ser descoberto, né? Enfim, reações adversas que ele ocasiona e ser necessário retirar esse medicamento ou racionalizar o uso desse medicamento. Aqui eu trago, então, quando a gente fala de farmacovigilância, a gente está falando de uma ciência que ela, na verdade, como ela envolve, inclusive, a questão de erros de medicação, e entendo que nós, como farmacêuticos, até se pegar o gancho das outras aulas de ajuste para função renal, de round multiprofissional, da farmácia clínica, todas essas atividades a gente faz visando evitar um erro de medicação, ter um uso racional de medicamentos. Então, não deixa de ser, claro que não é essa atividade que a gente vai conversar hoje, mas tudo isso não deixa de ser também parte da farmacovigilância de uma forma de prevenção de erros de medicação que a gente já sabe que podem acontecer, que vão acontecer. Então, entendo que nós, como farmacêuticos, nossa atividade é inerente e está sempre constantemente a gente está fazendo farmacovigilância, a gente está fazendo a vigilância dos medicamentos, seja realizando a farmácia clínica, seja fazendo um ajuste de dose, uma conciliação medicamentosa, tudo isso vai impactar na segurança do paciente e vai evitar muitos erros de medicação que podem ocorrer no decorrer de todo o processo da cadeia medicamentosa, que é bem extenso, né? Dentro de um hospital,
Temos muitas etapas, muitos elos entre essa cadeia, e a gente sabe que pode ocasionar muito incidente, muito erro de medicação em cada uma dessas etapas. Então, entendo que todos nós trabalhamos, sim, na identificação, na compreensão, na prevenção de efeitos adversos ou problemas relacionados ao uso de medicamento, que é isso que é a farmacovigilância. Então, independentemente de faço parte da CAF, atuo mais relacionada a suprimentos, desde a seleção de medicamentos, desde o recebimento desse medicamento no hospital, a gente está, sim, trabalhando até numa prevenção de problema relacionado ao uso de medicamento. A identificação de uma queixa técnica, de uma falha no armazenamento do medicamento, isso já está prevenindo algum problema relacionado ao uso daquele medicamento. Mas, historicamente, até pela rede Sentinela, quando é falado em farmacovigilância, o que nos vem à mente, geralmente, é mais a questão das reações adversas, dos desvios de qualidade, de uso off-label, uso abusivo de medicação, inefetividade terapêutica. Temos as questões dos erros de medicação também, que faz parte da farmacovigilância, mas geralmente, quando se fala em farmacovigilância, não sei se não vai vir na mente isso também, que é reação adversa, que é inefetividade e desvio de qualidade. E realmente, hoje são as coisas mais reportadas para a Anvisa, mas a gente tem que começar também a reportar também os erros de medicação. Se vocês tiverem dúvida que eu estou falando demais sozinha aqui, podem me sinalizar, questionar alguma coisa que a gente já muda o foco ali também. Como eu disse, a rede Sentinela, todo esse trabalho com farmacovigilância, ele é bastante antigo e bem consolidado nas instituições de saúde, geralmente. Mais recentemente, o que a gente tem e se trabalha muito, né, que é com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a gente está embutido como farmacovigilância dentro da terceira meta de segurança do paciente, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, a farmacovigilância, ela faz, sim, parte do protocolo, né, que cada instituição tem, relacionado à terceira meta de segurança do paciente. Então, isso é uma coisa que eu trouxe aqui, porque pode parecer em alguns momentos, né, às vezes a gente não se coloca tanto como farmacêutico, em alguns momentos, dentro de todo esse processo da segurança do paciente, do núcleo de segurança do paciente que tem em cada instituição, mas a gente está assim, e está inclusive a terceira meta, nós temos uma atuação quase que protagonista, né, e é protagonista na segurança da prescrição, no uso, na administração de medicamentos também, que é uma etapa que muitas vezes já está lá na ponta, né, e parece ser mais da enfermagem, mais da equipe que está administrando o medicamento, mas nesse contexto todo, como farmacêutico clínico, como trabalho em farmacovigilância, a gente tem que ter todo o envolvimento, inclusive até a administração, né? E posteriormente a monitorização, que entra a farmacovigilância.